Muito bem, pessoal, aqui é o Harry Sultan. Com exceção dos Estados Unidos, parece que todo o mundo ocidental está perdido. Ninguém parece saber mais pelo que o Ocidente representa. Valores que deveriam ser totalmente claros, de repente, parecem confusos. Seu senso de identidade, cultura, história, tudo isso parece constrangedor para os ocidentais. Já afirmei várias vezes que esta é a maior civilização criada pela humanidade, de todos os tempos. Esta é a única civilização que nos levou à Lua, que nos deu avanços médicos, carros, foguetes, internet e inteligência artificial. Mas parece envergonhada de si mesma, parece envergonhada de sua própria história, cultura e valores, justamente os valores que a tornaram a maior civilização. Por quê? É um acaso? Eu não sei. Acho que os futuros historiadores terão uma ideia melhor, mas enquanto estamos vivendo isso, posso dizer que não é um acaso. Há uma infiltração de ideias que são antitéticas à civilização ocidental ou aos valores ocidentais. Eu estava assistindo a esse debate incrível da nossa própria Núria Khan e um teólogo acadêmico australiano contra um acadêmico muçulmano de Londres. Ele era um acadêmico muçulmano palestino, mas baseado em Londres. E eles estavam falando sobre a Irmandade muçulmana, como a Irmandade se infiltrou no Reino Unido na forma da MEND e de outras organizações islamistas, que não são abertamente violentas, na verdade não são violentas. Essa é a genialidade da Irmandade muçulmana. A Irmandade muçulmana não se comporta como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a Al-Qaeda ou Osama Bin Laden. Eles não saem por aí massacrando pessoas. Eles estão trabalhando nesse projeto de gerações, onde eles vão, aos poucos, infiltrar-se nas instituições ocidentais, enfraquecê-las por dentro, espalhar sua ideologia, espalhar sua propaganda. E então, com sorte, depois de algumas décadas, depois de algumas gerações, essas incríveis instituições ocidentais vão perder a confiança em si mesmas. É isso que começamos a ver. Por exemplo, o termo islamofobia foi difundido pela Irmandade Muçulmana. Eles acreditam firmemente, está na agenda deles, que o Alcorão é a nossa Constituição e Maomé é o nosso líder. E eles querem espalhar os valores islâmicos ou estabelecer um califado islâmico em todo o mundo. Não por meios violentos, mas através do Dawa, através da propagação de suas ideias. E nós temos cuidado nos Estados Unidos. É por isso que Trump recentemente baniu a Irmandade Muçulmana, mas não completamente. Apenas o capítulo egípcio, ele não baniu o capítulo do Catar. Eu me pergunto por que isso. Será que é porque o Catar foi muito generoso em dar presentes ao presidente Trump? Gosto do presidente Trump em muitas questões, mas não aprovo alguns de seus hábitos. Por exemplo, ele é muito propenso a cair na lábia dos outros. Por exemplo, é bastante óbvio que se você vai banir a Irmandade Muçulmana, deveria banir a Irmandade Muçulmana por completo. Não só o capítulo egípcio, né? O capítulo do Catar provavelmente é mais perigoso do que o capítulo egípcio. O que eles fazem? Entram em nossas escolas, faculdades e universidades e propagam sua ideologia. Isso não é por acaso. Que em uma geração, de repente, não só crianças ou estudantes muçulmanos, mas também crianças ocidentais, cristãs ou ateias, encontraram um ponto fraco para organizações como o Hamas que joga homossexuais dos telhados, o Hamas, que não tolera nenhum não muçulmano em seu território. Eles fazem os cristãos viverem como cidadãos de segunda classe, pela forma como tratam as mulheres. Por que esses progressistas ocidentais admiram o Hamas? Por que eles fazem isso? Não é por acaso, é por causa da infiltração da Irmandade e da ideologia deles. É simples assim. Democracias como Israel são odiadas no Ocidente agora, mas o Hamas e o Hezbollah, esses são admirados. Pergunte a si mesmo, por que isso está acontecendo? Não é por acaso, é porque nossos juízes, nossos professores estão recebendo treinamento sobre islamofobia por pessoas que foram treinadas pela Irmandade. É por isso que tudo parece confuso. Por que eu digo que eles parecem confusos? De um lado, os valores ocidentais dizem, espere um pouco. Um segundo, nós temos liberdade de religião, mas também temos liberdade em relação à religião. Também temos liberdade de expressão, o que significa que podemos criticar, atacar e zombar da sua religião. Fizemos isso por séculos com o cristianismo e veja a civilização ocidental que construímos, a maior já criada pela humanidade. Ninguém chega perto.
Fomos nós que fizemos. Mas, de repente, migrantes muçulmanos chegam a todos os países ocidentais e agora, de repente, a Grã-Bretanha tem na prática leis de blasfêmia. Pessoas foram presas, colocadas na cadeia, multadas por dizerem coisas depreciativas sobre o Islã que são ofensivas para muçulmanos. Uau, o que aconteceu? E isto é a Grã-Bretanha. Eles nos deram o Speaker's Corner, onde você podia se manifestar contra o rei, o primeiro-ministro e o seu governo. Um dos primeiros países a permitir isso. Mas agora, se você disser que o fundador do Islã era um arquivo PDF, uau, você pode acabar indo para a prisão. Se você for esfaqueado, como em Londres, quem fez isso pode receber só uma advertência. Ah, desculpe, ele só agiu num acesso de raiva e foi provocado, ao invés de colocá-lo na prisão por muitos anos. Eles disseram, ele agiu com raiva após provocação. E o homem que queimou o Alcorão foi multado? Então isso parece confuso. Eu vi essa postagem e pensei, ok, isso é interessante. Um tribunal alemão proibiu uma mulher muçulmana de atuar como juíza ou promotora em Hesse. O Tribunal Administrativo de Darmstadt rejeitou o processo após ela ser impedida de assumir um cargo judicial por querer usar hijab nas audiências. Eu pensei, isso é muito bom. Enfim, um tribunal ou o sistema alemão está criando coragem. O tribunal decidiu que o dever do Estado de manter a neutralidade na sala de audiência é mais importante do que as crenças religiosas dela. Valor tradicional do Ocidente, o Estado de Direito. Precisamos ser neutros e também parecer neutros, não podemos tomar partido. Quando você coloca essa vestimenta na cabeça. Como posso confiar que se houver um muçulmano e um cristão, você vai ser imparcial? Então também precisamos parecer neutros? Então eu fiquei tipo, muito bem, mas não comemore tão cedo, tá? Então isso foi bom. Mas então, um dia depois, essa notícia sai. Alemanha, um homem afegão. Sim, ele é outro afegão. Está desmoronando em todo lugar. Vamos falar mais sobre isso. Um homem afegão que esfaqueou uma professora de creche de 27 anos recebeu uma sentença mais branda porque parou de esfaquear a vítima após 6 golpes de faca. Muito obrigado, senhor migrante afegão. Você parou depois de 6 porque tecnicamente poderia ter continuado. 8, 10, 12, 15, 20, 25. Precisamos considerar isso também. Apesar de esfaquear a vítima 4 vezes nas costas e 2 na coxa. O tribunal em Stuttgart retirou a acusação de tentativa de assassinato porque os afegãos pararam de esfaqueá-la quando ela gritou. Isso é só uma tecnicalidade? Agora deixe-me realmente colocar um rosto nessa história e mostrar porque ele realmente parou de esfaquear a vítima dele. Você está pronto? Esse é o cara, olha pra ele, olha pra ele. A decisão da Alemanha veio após um tribunal praticamente poupar um migrante afegão de uma pena de prisão. Por matar uma criança pequena e um pai e quase assassinar a professora deles, este é Axel Ruda Cubana da Alemanha. Eu pensava que os tribunais britânicos tinham empatia suicida, mas o que acontece com os tribunais alemães? Ele matou uma criança e um pai. Quase matou seus filhos. Quer saber o pior? A ideia de que um homem que massacrou crianças em plena luz do dia possa ser tratado com atenuantes gerou indignação em todo o país. E fez uma pergunta direta. Ninguém no poder quer responder. Até que ponto os alemães comuns devem tolerar mais violência em nome da tolerância? E depois eles se perguntam por que o AfD está ganhando força. Por que todo o mundo livre está se tornando de extrema direita? É por isso. Besteira. Eu não consigo imaginar. Você consegue imaginar ser vítima desse crime horrível? Você não liga para diversidade, cultura ou qualquer outra coisa. Mesmo que fosse um compatriota alemão seu, você não toleraria, mas adivinha só? Se ele fosse alemão, teria recebido uma sentença muito mais rigorosa. Mas porque ele é de uma cultura estrangeira, temos que mostrar compaixão. Então, as autoridades alemãs condenaram Inamul Lau, afegão de 28 anos, por um ataque à faca em um jardim de infância em janeiro de 2025. Eu nem soube disso e acompanho essas coisas, certo? Eles mantiveram isso em segredo sobre um grupo de jardim de infância em um parque em Oschenberg, Baviera. Já estive na Baviera. É lindo. O que ele faz lá? Nem deveria estar lá.
Ele esfaqueou várias crianças e adultos, matou um menino de 2 anos e um pai que tentou intervir e feriu gravemente a professora de 27 anos que protegeu as crianças. Disseram as testemunhas. Ele parou após esfaquear a professora 6 vezes, o que o tribunal depois considerou fator atenuante. Então esse é o motivo. Vamos ver por quê. Os promotores disseram que ele só parou porque as pessoas se aproximavam, não por humanidade, e ele pensou: esfaquear é errado, mas posso matar essa pessoa. Agora veja isso. Quando Trump disse que eles esvaziaram seus asilos mentais, ele estava certo. E todo mundo disse: ah, olha só pra ele, isso é tão racista. Essas são pessoas trabalhadoras. Avaliações psiquiátricas diagnosticaram esquizofrenia paranoide no paciente. Ele havia parado de tomar a medicação semanas antes e afirmou que confundiu as crianças com demônios. Sem ligação prévia com a vítima, ele foi preso perto do local minutos depois e acusado de vários assassinatos e tentativas. O tribunal acabou o considerando culpado, mas mentalmente doente. Não é incrível? Quando os juízes consideram essas pessoas mentalmente doentes, não é uma controvérsia, diz a esquerda. Esse é um bom julgamento. Precisamos tratar essas pessoas com compaixão. Mas quando um político como Trump diz isso, ou Nigel Farage diz isso, de repente se torna racista. Determinando confinamento indefinido em uma instituição psiquiátrica de segurança, em vez de uma sentença padrão de prisão perpétua. O resultado é brando, pois ele pode ser solto se os médicos depois considerarem que não é mais perigoso. Ele dirá: ah, sabe de uma coisa, não vejo mais demônios, estou pronto para sair. E adivinha, ele nem sequer seria deportado. É por isso que o tecido de toda a civilização ocidental está desmoronando. E Trump é apenas um político no mundo livre. Embora seja do país mais importante do mundo livre, tentando consertar isso. Eu entendo. Nossas leis exigem punições mais severas para quem esfaqueia 10 vezes do que para quem esfaqueia 5 vezes. Eu entendo, mas acho que isso é uma complicação desnecessária da justiça. Não precisa entrar tanto em detalhes. Precisamos de sentenças mais duras e rigorosas. Isso me lembra de outra decisão judicial. Aquela foi da Suécia. Olha isso. 61 milhões e posso te garantir, as pessoas não ficaram felizes. Um tribunal sueco decidiu que o migrante eritreu que estuprou Mia Eberg, de 16 anos, não será deportado porque o estupro não durou tempo suficiente. O estupro foi em 1º de setembro do ano passado, quando Maya perdeu o ônibus e andava por um túnel de pedestres após sair do McDonald's. Ela e sua família denunciaram o caso à polícia. Yazid Mohammed, migrante eritreu de 18 anos, foi condenado a 3 anos de prisão por estupro. Agora ele não seria deportado porque não ficou tempo suficiente. Isso sim é uma decisão progressista. Ok, o motivo pelo qual ele entrou nesse detalhe desnecessário é que não durou tempo suficiente. Acho que ele insistiu nisso, acho que voltou com alguma explicação técnica. Quando a notícia se espalhou, o juiz sueco, vou mostrar para você. A decisão de não deportar Yazid Mohammed causou indignação mundial. O juiz do Tribunal de Apelação, Lars Victorsen, explica ao Somehow por que o eritreu de 19 anos não deveria ser deportado. Veja, eles estão defendendo aquele eritreu que nem deveria estar lá em primeiro lugar. Foi um incidente de curta duração, um detalhe com o qual Maya dificilmente se importaria. Ele segue impassível diante das críticas? Eu nem penso nisso. Julgamos, cumprimos nossa tarefa e não podemos considerar o que outros pensam ou se ficam chateados. Não devemos nos deixar influenciar pelos ventos da sociedade, independente do que ouvimos. Entramos e avaliamos com base na legislação e nos precedentes existentes e julgamos de acordo. Sabe de uma coisa? Eu realmente acredito que esses juízes têm uma mentalidade progressista. Eles vivem em suas torres de marfim. Duvido que se isso tivesse acontecido com a filha dele, ele teria analisado dessa forma. Mas, para ser justo com esses juízes, essas categorias realmente existem no nosso sistema judiciário, porque essas leis foram moldadas e criadas ao longo de muitas gerações, à medida que as sociedades ocidentais evoluíam. Há 100 anos, um estupro era visto apenas como estupro, independentemente da duração.
Ok, mas com o aumento da complexidade das sociedades, essas divisões provavelmente se tornaram necessárias. Ok, alguém que era violento e um estuprador, alguém que era fisicamente violento e também cometeu estupro. Essa é uma acusação mais grave do que algo como, por exemplo, um estupro em um encontro, onde não houve violência física envolvida, além da violência sexual. Eu entendo porque isso precisava acontecer em uma sociedade homogênea. Você acha que um eritreu, afegão ou paquistanês vindo de uma sociedade sem isso vai se importar? Não, ele não vai ligar para isso. Por que dar esse privilégio a eles? Os ocidentais pensam muito antes de ir para a cadeia, mesmo que seja só por 3 meses. Ok, porque suas vidas são tão boas que não querem ir para a prisão. Mas um afegão, sírio ou alguém de um país devastado pela guerra vê o mundo de outra forma. Se você é sem teto, pode achar que ir para a prisão é melhor no inverno do que dormir na rua. Então ele está mais desesperado. O mesmo ocorre com pessoas de outras culturas, por isso valores e culturas importam. Então, as leis ocidentais foram feitas para pessoas que cresceram dentro desse sistema por muitas gerações. E isso moldou sua ética e moralidade. Então, essas leis funcionaram para elas. Mas, de repente, você traz alguém de outro país e eles pensam: se eu estuprar no Afeganistão, serei apedrejado até a morte. Mas se eu estuprar alguém na Alemanha, vou pegar 3 meses de prisão. Ou talvez uma liberdade condicional por bom comportamento, pois posso dizer que não entendi a cultura, o que é óbvio. Os juízes não farão nada, não vão te dar justiça. É exatamente por isso que estamos vendo essas decisões ruins repetidas vezes em todos os países ocidentais. E eu não acho que podemos culpar apenas os juízes, porque eles estão interpretando as leis que foram dadas a eles. Acredito que exista um pouco de empatia e compaixão suicida, sim. Mas se fizermos leis rígidas, leis realmente firmes, eu não me importo se durou 3 segundos ou 30 minutos, eu não me importo. Vou te prender por muito tempo e, ao sair, será deportado para seu país. Mesmo sendo cidadão da Alemanha, França, Grã-Bretanha ou outro país, vamos te devolver. Precisamos de novas leis, porque essas leis foram feitas antes do advento do multiculturalismo. Recebi uma mensagem interessante de um assinante americano que perguntou: Harris, eles são bons muçulmanos? E eu respondi: sim, a maioria dos muçulmanos são boas pessoas. A maioria dos muçulmanos são boas pessoas. Eles são como qualquer outra pessoa. Essa é a pergunta errada. Na era do multiculturalismo, é essencial entender que não importa quem você seja, mesmo como ocidental, as pessoas são inerentemente tribais, elas sentem um senso de lealdade à própria cultura. Então, quando chega a hora da verdade, as pessoas são obrigadas a escolher um lado. Se você é muçulmano, é claro que vai ficar do lado dos muçulmanos. Não importa se você tem passaporte americano ou britânico, um muçulmano será leal aos muçulmanos. Sim, em tempos de paz, eles não farão nada. Mas quando se trata de escolher entre o Ocidente e sua própria comunidade, 99% das pessoas vão escolher sua própria comunidade. Esse é o ponto central. Todos esses muçulmanos que você vê provocando, antagonizando e bloqueando ruas. No geral, são boas pessoas, não saem matando, esfaqueando ou estuprando ninguém. Sim, alguns fazem umas coisinhas erradas aqui e ali, burlam o sistema de assistência social e tudo mais. Você encontra esse tipo de pessoa em todo lugar. Tem gente que burla o departamento de impostos, esse tipo de pessoa existe em todo lugar. Mas isso não é uma questão entre culturas. Mas quando se trata de escolher entre a sua comunidade e uma comunidade estrangeira, mesmo que eles tenham nascido e sido criados naquela comunidade, ainda assim veem aquilo como uma comunidade estrangeira. Porque, como muçulmano, essas são leis ocidentais, esses são valores ocidentais, não são valores muçulmanos, e é por isso. Veja este vídeo. Jovens muçulmanos britânicos estão ouvindo, prestem atenção. Não diga que é britânico primeiro, você é muçulmano, essa é sua identidade. Faz sentido? Muitas pessoas. Eles perguntam: de onde você é? Ou o que você é? Eu respondo: sou britânico, sou canadense. Subhanallah, como se ser canadense fosse te ajudar quando você estiver na sua cova. Ou eu sou americano, ou eu sou somali, ou eu sou afegão. Não, você é muçulmano. É isso que você é. Então é isso, basicamente essa é a Irmandade Muçulmana resumida. Há outro vídeo são muçulmanos radicais. Ok, não são só eles que veem os países onde vivem como entidades estrangeiras ou como inimigos, não são só eles. Deixa eu te mostrar outra coisa.
Olha essas pessoas. Que estamos lançando hoje. Obrigado, Rosie. Mostre meu rosto. Espero. Olhem pra Londres agora, pessoal. Hoje estou com uma perna ruim, logo hoje, infelizmente. Mas é isso aí, cara. Ó, estamos indo. Eles não são leais à Grã-Bretanha. É Islã contra a Grã-Bretanha. Podem ficar lá por mais 10 gerações. Eles não são leais à Grã-Bretanha. E vai chegar um momento em que vão pedir o próprio país. Vai haver uma guerra civil. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Como disse, não são apenas os muçulmanos, nem um único grupo. Sabe, esses radicais, nós somos fanáticos religiosos sem noção. Não são só eles. Eu vi um vídeo muito interessante. Então, olha esse cara. Agora ele não é muçulmano, ele é um indiano britânico. Ele está pedindo reparações. Ok, agora eu não vou entrar nesse debate se as pessoas que foram colonizadas e as pessoas que foram escravizadas merecem reparações. Cerca de 200 anos após a escravidão e quase 100 após o colonialismo, eu não vou entrar nesse debate, mas estou apenas analisando isso de forma puramente objetiva. Por que a senhora à esquerda, que é uma mulher britânica branca, está defendendo o Reino Unido? E o cara à direita, que por acaso tem ascendência indiana, nasceu e foi criado na Inglaterra, não está defendendo a Grã-Bretanha. Ele sente que precisa ser mais leal à cultura dos pais ou dos avós dele do que à cultura do país em que nasceu. Mesmo que ele esteja certo e você aceite esse argumento de que pessoas foram escravizadas 10 gerações depois, que merecem algum tipo de reparação, mesmo que você acredite nisso, mesmo que você acredite que a Índia foi colonizada de forma injusta e que precisamos de algum tipo de reparação por isso. Mesmo acreditando nisso, você, como nascido e criado na Inglaterra, não deveria argumentar assim. Isso caberia aos pais dele. Se nasceram na Índia, nem deveriam fazer esse argumento. Por terem se mudado para a Grã-Bretanha e virado cidadãos britânicos, esse cara prefere ver o Reino Unido falir a mudar sua lealdade. Essas pessoas não são leais ao país onde nasceram e cresceram. Não deveriam argumentar assim. Isso é irritante. Não foi só a escravidão. O colonialismo também durou até o século XX. Por que o colonialismo é tão ruim? Você não se sente tão mal? Não, estou pedindo que responda à pergunta. Vou responder à pergunta se me der um momento. A Grã-Bretanha iniciou a colonização da Índia nos anos 1700, por exemplo. 27% do produto interno bruto mundial. A Índia tinha 27% do produto interno bruto mundial quando a Índia saiu 200 anos depois. A Grã-Bretanha saiu 200 anos depois após milhões terem morrido, fomes provocadas pela colonização como em Bengala Ocidental, Madras e outros lugares. E que em 1947 a Índia tinha 3% do produto interno bruto global, 90% viviam abaixo da linha da pobreza, 70% eram alfabetizados e a vida era difícil. Antes de 2011, tudo era ótimo. Não estou argumentando isso, você está dizendo que o colonialismo piorou as coisas. Quero dizer, outras... Bem, você acha que o colonialismo é bom? Posso refutar a maioria dos pontos dele, mas não é esse o ponto que estou tentando fazer. Estou dizendo que se você é cidadão do Reino Unido, é ao Reino Unido que você deve sua lealdade incondicional. Não à cultura dos pais, mas ao Reino Unido você deve lealdade total. Como disse, o lado muçulmano que mostrei antes afirma abertamente: somos muçulmanos em primeiro lugar. Mas até esses trabalhos noturnos não religiosos, até eles sentem que, sabe de uma coisa? Eu não devo nenhuma lealdade ao Reino Unido porque eles nos colonizaram. Nenhum país pode funcionar assim, nenhum país é perfeito. O Reino Unido deveria pedir reparações aos italianos porque a Grã-Bretanha foi ocupada por romanos há 2000 anos. Onde isso termina? Não termina. Era um mundo diferente naquela época. Desculpe, eu venho do subcontinente indiano. Ok, eu entendo isso, entendo que fomos colonizados pelo Reino Unido, mas desculpe, foi azar. Precisávamos de um exército melhor. Não dá para ser uma grande civilização sem força militar permanente. A América é a superpotência do mundo, não só porque tem uma economia enorme, o que é uma grande parte disso, mas também porque exporta sua cultura para o resto do mundo. Também é o maior e mais forte exército do mundo. E eu espero que continue assim, e você não precisa se desculpar por isso, desculpe. E a China entende que se quiser impor sua própria ordem mundial ao resto de nós, então ela precisa nos derrotar no campo de batalha. Primeiro, então, os direitos civilizacionais são conquistados no campo de batalha. Eles não são entregues a você de bandeja. Acho que o Ocidente está confuso e precisa se posicionar e dizer chega.
Não vamos desculpar quem somos, nem nossa história. Sim, aprendemos, evoluímos e fizemos o que todos costumavam fazer. Mas só o Ocidente realmente mudou essa tendência. Até o Império Britânico, todo o Império estava engolindo todos os outros. E então, os Estados Unidos da América entraram na equação. E os Estados Unidos da América forçaram a Grã-Bretanha e a França durante a Segunda Guerra Mundial a acabar com o colonialismo. Essa foi a evolução da civilização ocidental. Eles evoluíram. Todo mundo tinha escravidão, o Ocidente acabou com a escravidão. Todo mundo costumava ser brutal com seus inimigos. O Ocidente criou a Organização das Nações Unidas e a Convenção de Genebra. O mundo em que vivemos é muito melhor por causa da civilização ocidental. Sim, ela se superou, praticou barbaridades, como todas as outras civilizações humanas fizeram, mas ela acabou com isso. Então não há motivo para pedir desculpas por isso. Eu sou muito firme nesse assunto. Sabe de uma coisa? Se você não gosta disso, dane-se, caia fora, caia fora. Quanto mais demorarmos para resolver isso, mais dura será a reação. Você não precisa pedir desculpas, você quer viver aqui? Nos dê sua lealdade total, essa literatura progressista, esses doutorados em humanidades e pintar o cabelo de azul. Isso não será mais aceito. A gente também não se interessa mais por isso. Fim do desabafo.